Bom dia, alunos do segundo ano. Então, nós vamos ver a aula, continuação aí da aula da apostila 6, na página 10, posições relativas. Então, essas posições relativas, nós vamos ver o seguinte: posições entre reta com reta e reta, tá? Posições entre reta e plano, e posições entre plano e plano. Então é o que nós vamos ver, as posições que esses elementos podem ter. Então, uma reta com com um plano e um plano com um plano. Então nós vamos começar a posição de uma reta com outra reta, certo? Começar por aqui. Então, olha, quando a gente tem duas retas, qual é o número máximo de pontos que eu posso ter, pontos de intersecção das duas retas? Então a gente vai ver o seguinte: pelo postulado 2 que a gente viu na aula passada. Então vocês se lembram que postulado é o que? É uma proposição aceita sem demonstração. Então a hora que eu falo, vocês já sabem que é verdadeiro, não preciso provar. Teorema eu preciso provar. Então aí na página 11, olha para vocês verem, o postulado 2, que a gente viu na aula passada, diz que por dois pontos do espaço passa uma única reta. Assim, se as retas R e S tiverem dois pontos A e B em comum, necessariamente elas seriam uma reta. Portanto, duas retas têm no máximo um ponto em comum. Então, se eu tenho aqui no espaço, o espaço é o todo. Se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, por esses dois pontos só passa uma reta, não passa outra. Agora, se eu tiver duas retas que têm um ponto em comum, então elas são chamadas de concorrentes. Seria nessa posição aqui, ó. Nós temos as duas retas, elas se cruzam em um ponto só, tá? Então nós vimos lá atrás também na aula passada que duas retas concorrentes determinam um plano. Por quê? Porque três pontos determinam um plano. Então eu tenho o ponto comum, tenho, por exemplo, um ponto dessa reta, um ponto dessa reta. Eu vou ter um plano, certo? Então, duas retas concorrentes têm um ponto em comum, só um ponto de cruzamento, só um, não tem mais. E mais, elas vão determinar um plano. Então, as duas retas concorrentes, elas são coplanares, estão no mesmo plano. Então, seria isso aqui, ó, eu tenho um plano, tá? Eu tenho um plano, por exemplo, alfa, né? Tenho duas retas concorrentes, tenho um pontinho em comum aqui, tá? Então, duas retas concorrentes são retas que têm um ponto em comum. E mais, elas são coplanares, elas vão ficar num plano. Por quê? Porque elas vão ter três pontos não colineares, que é o ponto de cruzamento, vamos chamar de ponto A, né? Vamos supor que aqui seja R, aqui seja S, e eu posso pegar um ponto daqui que não vai ficar colinear. Então nós vamos ter um plano, certo? Olha o que está embaixo da figura aí. As retas R e S são concorrentes no ponto A e determinam o plano alfa, tá? Agora vai acontecer o seguinte: então, retas concorrentes, elas se cruzam num ponto, tá? E elas formam um plano, porque eu vou poder pegar mais dois pontos das outras duas retas que não vão estar colineares, que não vão estar na mesma reta. Então vai formar um plano. Agora, quando duas retas não têm ponto em comum, há duas possibilidades. Elas determinam ou não um plano. Então, se eu tiver duas retas paralelas, quando não tem ponto em comum e determinam um plano. Por exemplo, duas retas paralelas e passo um plano por elas aqui. Pode ser assim, pode ser assim, tá? Pode ser assim.
mas está passando um plano por elas, então são chamadas paralelas. Não tem ponto comum. Então, seria isso aqui, ó. Vai embora aqui pro infinito, ó. Então eu tenho, por exemplo, essa reta e essa reta. Elas não se cruzam, mas elas estão no mesmo plano, elas determinam o plano, né? Agora, pode acontecer, olha lá, ó, imagine a seguinte situação. A, B e P, A, B, P são pontos não colineares que determinam o plano alfa. A, B e P. Então eu tenho aqui, ó, vamos fazer outro plano aqui. E aí na página 11, eu tenho um plano aqui, ó, tá? Pera aí. Eu tenho um plano aqui. E eu tenho então um plano alfa, né? E eu tenho aqui A, B e P são pontos colineares que determinam o plano alfa. A, B e P, tá? São pontos não colineares. Então eu tenho A, B e P. A, B e P. Eles não são colineares, então eles determinam um plano, né? Alfa, por exemplo. E Q, um ponto que não pertence ao plano alfa. Tem um ponto Q fora de alfa, aqui, por exemplo, né? Aí, olha, a reta R é determinada pelos pontos A e B. Reta R tá aqui, ó. Aqui tá R, certo? E a reta letra minúscula, lembram? Reta letra minúscula. E a reta S pelos pontos P e Q. Aqui eu tenho uma reta, ó. Olha aqui, ó. Passando por aqui, ó. Que ela, como se estivesse furando o plano, né? Como se ela estivesse furando aqui. Então, eu tenho essa aqui é a reta S, tá? Essa aqui, ó, que passa pelo ponto Q e pelo ponto P. Então, A e B tá contida no plano. Q e P, a reta S não tá, né? Aí, o que a gente olha para vocês verem? Note que R e S não tem ponto em comum, nem existe um plano que contenha R e S simultaneamente, pois, caso existisse, ele deveria passar pelos pontos A, B, P e Q, mas isso não é possível, pois o ponto Q não pertence ao plano alfa. Duas retas que não têm ponto em comum, nem determinam um plano, são denominadas reversas ou não coplanares. Então, olha, essa reta aqui, ó, é como se fosse uma aqui, a outra aqui, ó. Não existe um plano que pega as duas retas ao mesmo tempo. Então, são retas que não têm ponto em comum e que não determinam um plano, né? Então, eu posso ter duas retas que não têm ponto comum, a intersecção seria vazia. Assim, seriam paralelas. Aí elas determinam um plano, passa um plano por aqui, tá? Ó, se eu colocasse uma folha aqui de papel, passaria por aqui. Mas se eu tivesse assim, ó, não tem ponto em comum e não são paralelas, são reversas, retas reversas, né? Vamos para a página 12. Então lá tem um resuminho na página 12, lá em cima, ó, todo mundo com a apostila aí, olhando a aula e olhando a apostila. Assim, dadas duas retas quaisquer do espaço, temos a posição relativa. Se elas forem concorrentes, o número de pontos em comum é um ponto em comum, e elas são coplanares, passa um plano por aqui, ó, pode ser assim, passa um plano por aqui, tá? Se elas forem paralelas, por exemplo, pontos em comum zero, não tem pontos em comum, mas elas são coplanares, passa um plano por aqui, certo? Ou, por exemplo, se fosse assim, passa um plano aqui, ó. E as retas reversas, pontos em comum zero, e não são coplanares. Agora tem um caso particular aqui, vamos dar uma olhadinha, olha. Particularmente, quando duas retas do espaço formam ângulos de 90 graus, recebem denominações especiais. Duas retas quaisquer que formam ângulos retos
são ortogonais. No caso de serem duas retas concorrentes, formando ângulos retos, dizemos que são perpendiculares. Então, olha, se eu tiver duas retas no espaço está aqui, e se elas forem concorrentes e formar um ângulo de 90 graus, ó, então elas são chamadas, especialmente, elas são ortogonais, mas perpendiculares. Agora, se for assim, ó, tá? Ó, se eu puxasse, pudesse puxar essa aqui, ó, ela viria aqui, faria 90 graus. Aí ela, então, mas elas estão longe uma da outra, mas formam 90 graus. Então elas são ortogonais, reversas ortogonais. Então aqui tá falando, olha, observe o cubo da figura ao lado, as retas R e S são concorrentes. Vamos supor que seria esse cubo aqui, ó, tá? Então, olha, as retas R e S são concorrentes e formam ângulos retos, ou seja, são perpendiculares. Em cima a gente escreve assim, ó, R perpendicular a S, se fosse paralela assim, né? Então aqui, olha gente, nós temos a reta R aqui, ó, R seguindo a figura, e S aqui, ó, R e S. Bem aqui elas formam 90 graus, ó, e elas são concorrentes nesse pontinho. Então elas são chamadas de perpendiculares. Agora nós temos também, ó, a reta R lá, ó, as retas R e T, ó, R aqui, T aqui, ó, tá? Se eu pudesse puxar, ó, a reta R tá aqui, ó. Se eu puxar ela até aqui, ela vai formar 90 graus com a reta T que tá aqui, ó. Entendeu? Mas ela tá aqui. Ela não tá aqui. Mas ela forma 90 graus com essa daqui. Então elas são ortogonais, ó. As retas R e T, tá vendo? Também formam ângulos retos. Observe que existe uma reta paralela a uma reta delas e perpendicular a outra. Por exemplo, as retas S é paralela à reta T. Aí colocou a reta S aqui, ó. A reta T aqui. Se eu puxar a reta T, ela vai ficar fazendo 90 graus com a reta R, né? Também dá. Eu posso puxar aqui como eu posso puxar aqui. Então, olha lá, ó. Por exemplo, a reta S é paralela à reta T e perpendicular a R. Portanto, as retas R e T são apenas ortogonais. Elas não são perpendiculares porque elas não se cruzam. Para ser perpendicular, elas têm que formar 90 graus e se cruzar. Se elas formam 90 graus e não se cruzam, elas são ortogonais, porque elas são reversas, né? As definições anteriores mostram que as retas perpendiculares são um caso particular de retas ortogonais. Assim, R e S são ortogonais, R e S aqui da figura, né? Assim, R e S são ortogonais e por serem concorrentes também são perpendiculares. As retas R e T são ortogonais, mas não perpendiculares, pois são reversas. A reta R com a reta T são ortogonais, mas não são perpendiculares, porque não se cruzam. Agora, olha, na aula anterior a gente falou sobre 5 postulados, né? Nós vemos até o postulado 5. E a gente falou que ia ter mais postulados. Então agora nós vamos enunciar o postulado 6. Postulado 6. Por um ponto não pertencente a uma reta R do espaço, passa uma única reta S paralela a R. Então, olha, se eu tenho uma reta aqui, ó. Eu tenho uma reta aqui, ó. Tá? A reta seria R. E eu tenho um ponto aqui, ó. Só vai passar uma paralela a essa reta aqui. Uma reta S, por exemplo. Não tem outra paralela, porque qualquer outra reta que passar por aqui não vai ser paralela a R. Isso daí é um postulado, é o postulado 6, tá? Então, por um ponto, uma reta e um ponto fora dela, só passa uma reta paralela a ela e aí forma o plano. É o caso aqui, eu tenho uma reta aqui, eu tenho um pontinho aqui. Por esse pontinho, só passa uma reta que é paralela a essa, não passa outra, né? Vamos agora ver posições relativas entre uma reta e um plano agora. Reta e plano. Ó, duas retas têm no máximo um ponto em comum. Duas retas têm no máximo um ponto em comum. E uma reta e um plano?
o que vai acontecer? E uma reta em um plano, né? O postulado 5 que a gente viu na aula passada diz que uma reta que tem dois de seus pontos em um plano está contida nesse plano. Assim é possível que uma reta tenha todos os seus pontos em comum com um plano. Uma reta contida em um plano tem infinitos pontos em comum com esse plano. Olha aqui, ó. Eu tenho um plano, né? Por exemplo, plano alfa. E eu tenho uma reta aqui que tem dois pontos em comum com esse plano, que é o ponto A e o ponto B. Então, o que significa? Se ele tem a reta tem dois pontos em comum com o plano, ela vai ter todos os pontos em comum com o plano, ela está contida no plano. Então, aí embaixo da figura, tá escrito assim, ó, a reta R está contida no plano alfa. A reta R está contida no plano alfa, ó, tá? E o que acontece? A reta R, intersecção, ó, reta R, intersecção com o plano alfa da própria reta R, tá? Os pontos são todos comuns, né? Então, R está contida em alfa, né? Então, nesse caso, quando uma reta está contida em um plano, é uma posição dela. Se ela tiver dois pontos comuns com o plano, ela vai ter todos os pontos comuns com o plano. Ela está contida no plano. É uma posição. Vamos ver a outra posição. É o caso aqui, se nós pegássemos isso aqui, ó. Nós temos esse plano aqui, ó. Tá? Vamos supor que isso aqui seja um plano. Isso aqui seja uma reta contida no plano, ó. Todos os pontos da reta são também do plano. Então, o plano intersecção com a reta dá a reta. Porque o plano é maior que a reta é menor. A reta está contida no plano. Certo? Vamos ver agora a outra posição. Uma reta que não tem ponto em comum com o plano é paralela a esse plano. Ó, eu tenho um plano, tenho uma reta aqui. Uma reta que não tem ponto em comum com o plano é paralela a esse plano. Então, ó, eu tenho essa reta aqui, ela não tem ponto comum com esse plano, ela é paralela ao plano, dependendo dessa posição aqui, ó. Pode ser assim, mas ela é paralela ao plano, tá? Então, seria isso aqui, ó. Seria isso aqui, ó. Você tem o plano aqui e uma reta aqui paralela ao plano, tá? Então, lá, a reta T, que no caso é a reta T. A reta T, ela é paralela ao plano alfa. Ou seja, a reta T é paralela ao plano alfa. T intersecção com alfa dá vazio. Não tem nada ali, nenhum ponto de intersecção. Aí são as duas posições que a gente tem. Faltou a reta secante, que eu pulei aqui, ó. Lá do lado da reta contida no plano. Uma reta é secante ao plano ou concorrente com o plano quando tem um único ponto em comum com o plano. Na figura abaixo, a reta S e o plano alfa são concorrentes ou secantes no ponto A. Pode ter isso aqui também, ó. Uma reta, ela vem aqui tipo furando o plano, tá? E vai embora aqui, ó. Então, essa reta aqui, esse tipo de reta em relação ao plano, ela é reta secante ou concorrente. Ela tem um ponto só em comum, tá? No caso aí, nós vamos ter lá, a reta S é secante ao plano alfa. Então, não tem símbolo, né? A gente só vai pôr assim, ó, S, interseção com o plano alfa, dá o ponto A, tá? Dá o ponto A, entenderam? E tem a reta paralela, que já tá lá na página 13, que é aquela reta que não tem ponto comum com o plano. Então, olha, de novo, nós temos, supondo que eu tenho esse plano aqui, né? Se a reta tiver no plano, se ela tiver dois pontos comuns com o plano, ela tem todos os pontos comuns com o plano, então ela está contida no plano. Ela pode estar assim, ó, sim, ou assim, ou assim, ou assim. Ela vem como se estivesse furando o plano, então ela vai ser reta secante ao plano, tá? E tem só um ponto em comum, que é o ponto que furou ali o plano. E nós vamos ter
reta paralela ao plano, a reta que não tem ponto comum com o plano. Então, eu posso ter uma reta assim, ó. O que acontece com essa reta? Ela vai ser secante, porque ela é infinita, ela vem, chega uma hora, ela fura o plano. Pode estar assim. Ela vem e fura o plano. Então, se ela estiver assim, ela é secante ou concorrente. Se ela estiver retinha com o plano, que ela é paralela. Se ela der uma caidinha assim, lá no lá longe, ela fura o plano. Então, ela é secante, tá? Aí vem o resuminho aí, olha para vocês verem aqui. Assim, dados uma reta e um plano quaisquer do espaço, temos posição relativa de reta e plano. A reta pode estar contida no plano, a intersecção é a reta. A reta pode ser secante ao plano, a intersecção é um ponto. E a reta pode ser paralela ao plano, a intersecção é vazia. Aí tem um caso um pouco especial aqui. Quando uma reta é secante a um plano e forma com ele um ângulo reto, dizemos que ela é perpendicular ao plano. Ó, o plano tá aqui. A reta vem furando o plano, mas fazendo 90 graus aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Fazendo 90 graus aqui, ó. Então, se ela tá assim, fazendo 90 graus, ela é perpendicular ao plano. É o caso aqui, ó. Essa reta aqui, por exemplo. Se ela vem e faz isso aqui, ó. No plano retinho aqui, ó. Fazendo 90 graus aqui, furou o plano e veio embora. Essa reta aqui, ela é perpendicular ao plano, né? Agora nós vamos ver as posições relativas entre dois planos agora. Dois planos. Então nós vamos ter, ó, então vamos ler aqui. Duas retas podem ter exatamente um ponto em comum, que são as retas concorrentes, né? Uma reta e um plano também. Uma reta e um plano também. Pode vir furando, ter um ponto comum. E dois planos, tá? E dois planos podem ter um único ponto em comum? Ó, se pensarmos rapidamente nos modelos que utilizamos para os planos, existe uma chance de respondermos sim. Porém, um plano não é limitado, o plano é infinito, tá? E a gente representa ele como os quadriláteros que usamos para representá-los. Portanto, é um equívoco pensar que em uma situação como apresentada a seguir. Eu poderia pensar assim, ah, pode ter um ponto comum, porque eu represento assim, né? E represento o outro assim, ó. Ah, só tem um ponto aqui em comum. Mas isso é errado pensar, porque esse plano ele é infinito. Ele vai para o infinito de todo lado aqui, ó. Então não tem como dois planos ter apenas um ponto em comum, então não tem isso, tá? Então, vamos ver o postulado 7 agora. Dados dois planos que têm um ponto em comum, necessariamente tem uma reta em comum. Isso aqui seria isso aqui assim, ó, gente. Não tem outro jeito. Se ele tiver um ponto em comum, ele vai ter a reta em comum. Eu tenho isso aqui, ó. Ó, um plano aqui. Por exemplo, eles chamaram de plano alfa. E tem um outro plano aqui, ó. O plano π, ó. Tá? Aí ele vem aqui, ó. Ele passa aqui, ó. Então, esse plano aqui e esse plano aqui, ó. Esse plano e esse plano, eles vão ter essa reta aqui em comum, ó. Porque um cruza o outro ali no meio daquela reta. Aqui tem uma reta em comum aqui, ó. Vai embora, tudo vai embora pro infinito, tá? Então, ele tem um ponto comum, mas ele tem infinitos pontos comuns. Porque vai embora aqui, aqui vai embora, vai pro infinito aqui também, né? É como se fosse, ó, se a nossa apostila fosse dois planos, ó. Esse plano que vai embora pro infinito, aqui pra cá, pra cá, pra cá. E esse plano que vai embora pro infinito. Aqui é uma reta, ó. Os dois se cruzam aqui. Mas vocês têm que imaginar que isso aqui, ó, vai embora. É um plano que vai embora. Aqui também. Aqui ele passa pra cá, aqui passa pra cá e vai embora. Então, nós vamos ver o seguinte, ó. Observe na figura que quando os planos alfa e π têm um ponto P comum, tem um ponto P aqui, ó, comum.
tá? Necessariamente tem a reta R em comum. Necessariamente vai ter essa reta aqui em comum, ó, que eles são infinitos, os dois planos, tá? Dessa forma, dois planos não podem ter um único ponto em comum. Dois planos que têm uma reta em comum são chamados secantes ou concorrentes. Ó, eu posso ter esses dois planos aqui, ó, esse e esse, que foi embora para o infinito, aqui, 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 passou aqui, foi aqui também. Eles têm essa reta em comum, então eles são chamados secantes ou concorrentes, porque eles estão se cruzando, né? Então, aí embaixo da figura aí, olha para vocês verem aí, o plano alfa e o plano beta, tá? Aí já chamou de alfa e beta. Alfa e beta. Então, olha lá, os planos alfa e beta são secantes. A alfa, intersecção com beta, dá a reta R, dá aqui isso aqui, ó, tá? Um ponto se cruza com o outro aqui. Eu não tô sabendo muito fazer a figura, mas acho que deu para vocês entenderem pela figura da apostila, né? Aí vem aqui na página 14, dois planos são paralelos quando não tem ponto em comum. Então se eu tenho, olha, se eu tenho esse plano aqui, ó, vamos pegar esse aqui, eu tenho esse plano aqui, tenho esse plano aqui, eles não têm ponto em comum, não tem reta em comum, não tem nada, então eles são paralelos. Se esse aqui der uma caidinha, o que que eles são? Eles vão ser secantes, porque isso aqui vai embora para o infinito, lá adiante eles se cruzam. Isso aqui vai embora, cruza lá. Então, se eles não tiver ponto em comum nenhum, nadinha, aí eles são paralelos, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Olha lá, dois planos alfa e beta, e alfa e π, são paralelos quando o alfa intersecção com π dá vazio, tá? Então, quando o alfa intersecção com π, ó, lá no desenho eu tenho esse plano aqui, alfa, e tenho esse plano aqui, π. Tá? Então o que acontece? Alfa intersecção com π vai dar vazio, não tem nada. Ou seja, alfa paralelo a π. Paralelo, duas coisinhas. Perpendicular é assim, tá bom? Aí do lado aí, quando dois planos são secantes e um deles contém uma reta perpendicular ao outro, dizemos que os planos são perpendiculares. Então se eu tiver isso aqui, ó, eu tenho um plano aqui, ó, alfa, e tenho um outro plano aqui, ó, tá? E tem aqui uma reta S, por exemplo, que é o cruzamento dos dois planos, mas eu consigo achar aqui uma reta R que dá 90 graus aqui, ó. Aqui R, aqui S. Aqui S, ó, que é a intersecção, tá? O que que acontece? Eu consegui do outro plano, consegui achar uma reta que faz 90 graus com a reta S, que é o cruzamento das duas, é a intersecção. Então, isso significa que os dois planos são perpendiculares. No caso seria assim, ó, se eu pegasse um plano aqui, outro aqui, né? E aí, ó, esse plano aqui, ó, aqui aqui tem a reta de cruzamento dos dois, a intersecção, uma reta aqui. Eu consigo pegar uma reta daqui que faça 90 graus com esse plano aqui. Então, eles são perpendiculares. Então, vamos recordar rapidinho as posições para a gente poder terminar essa aula. Então, posições relativas de duas retas, reta com reta. Então, posições relativas de duas retas. Retas concorrentes se cruzam em um ponto, formam um plano, porque eu posso pegar três pontos não colineares. Retas paralelas, se não tiver ponto em comum, mas se formar um plano, elas são paralelas. Eu posso pegar três pontos também não concorrentes. Eu posso pegar um daqui e dois de lá, por isso que forma um plano. E retas reversas. São retas que uma tá aqui e a outra tá aqui, por exemplo. Então eu não consigo formar um plano pegando as duas, não tem jeito, tá? Então o que que acontece? Essa que pega as duas retas ao mesmo tempo, então elas são reversas. Posições relativas entre uma reta e um plano.
Eu posso ter uma reta contida no plano, ó, reta que está contida no plano, ela está lá dentro do plano, todos os pontos dela são comuns. Reta secante ao plano, a reta vem furando o plano aqui, tá? Tem um ponto comum só. E reta paralela ao plano não tem ponto comum, nenhum, né? Então, são as posições relativas de reta e plano. E eu tenho a posição relativa de dois planos. Eu tenho dois planos, eles podem ser secantes quando eles vêm aqui cruzando com um com o outro. Pode ser perpendicular também, não tem problema. O cruzamento ali é uma reta, então a intersecção é uma reta. E planos paralelos, não tem ponto comum, tá? Um tá aqui, outro tá aqui. Se eu der uma caidinha nesse aqui, ele já fica secante, porque ele vai embora, ele é infinito. Lá adiante ele cruza, tá? Pessoal, nós vamos então terminar a nossa aula por aqui. Bom dia para vocês. E eu gostaria que vocês fizessem, são bastante exercícios aqui, ó, na página 14, 15 e 16, até o exercício número 8. Mas são exercícios fáceis de fazer, porque é só colocar verdadeiro ou falso. Então, olha, na aula de quinta-feira a gente vai corrigir esse exercício, certo? Nós vamos corrigir para depois iniciar a próxima parte aí. Então, bom dia e até mais, tá? Até amanhã.